E aí, senhores, pessoal, o negócio é o seguinte, alguns dias atrás eu falei pra vocês que eu tinha comprado um case, né, que da InfoKit, um case para SSD. A ideia é você ter um pendrive de alta velocidade para você carregar para onde você quiser e também de mais armazenamento dependendo do dispositivo que você usa aqui dentro, o SSD, um HD, tanto faz. E assim, para mim não é uma questão de, eu preciso de um pendrive, ele vai comprar um pendrive mais caro, não sei o quê. Não. A questão é que eu precisava, na verdade eu ainda preciso, de um dispositivo de alta velocidade. Eu tenho dois SSDs aqui que eles têm tanto programas quanto arquivos salvos dentro deles que eu preciso abrir em mais de um computador, então eu instalo os programas direto no SSD e uso nos lugares. Só que, infelizmente, não sei se seria essa palavra correta, ele não tá me suprindo exatamente como eu queria. E eu queria trazer para vocês alguns pontos-chave da experiência que não está sendo tão interessante assim, nesse caso de um case para SSD. Quer dizer que ele não funciona? Muito pelo contrário, funciona e funciona muito bem. Inclusive, eu até testei com jogos, abrindo jogos direto no sistema e ele funciona perfeitamente bem. A grande questão que eu acho que a maioria das pessoas não fala ou não expõe é que você está preso ao desempenho do seu SSD. Como assim? Dependendo do SSD que você usa, dependendo da sua unidade de armazenamento, a case ela pode não desempenhar o tanto que você precisa. E esse é o problema, é o maior problema que eu estou tendo. Por quê? Porque eu preciso tanto transferir arquivos muito pesados, tanto questão de vídeos aqui do canal, quanto coisas do meu próprio serviço, programas que ficam instalados no SSD, eu preciso abrir e deixar ele o dia inteiro rodando ali, programa de banco de dados, acesso a servidores e tal. E eu tenho um problema muito sério porque o SSD ele não consegue desempenhar o máximo possível dessa minha necessidade. Inclusive são dois SSDs e eu deixei esse da SanDisk, que é o melhor SSD que eu tenho aqui. Nesse caso, eu tenho até outros melhores, mas eu uso ele como SSDs fixos, mas eu deixo esse da SanDisk aqui como uma SSD de programas e tal, e eu tô usando o da Kingston só como transferência de arquivos, e por incrível que pareça, o SSD da Kingston, em determinado momento, ele fica mais lento do que um HD, ou um pendrive comum, fica mais lento do que um pendrivezinho. Isso aqui é um pendrivezinho chinês, ele fica mais lento que isso, ele pega às vezes 30, 40 mega por segundo, em questão de transferência de arquivos. Então essa é uma das questões que eu vejo, que na minha opinião, a maioria das pessoas que usam, eles não trazem esse ponto. É lógico que você também está preso na velocidade do USB do seu PC, então se você não tiver no mínimo um 3.0, você vai ter uma velocidade um pouco menor. Mas em USB 2.0 normal, a ideia é que ele ainda consiga performar acima de 70 mega por segundo em questão de transferência. Para jogos e tal, você precisa ter uma 3.0 para programas para ele conseguir performar bem, para ele conseguir ter um desempenho um pouco superior. Mas ainda dá para usar ali com menor velocidade numa USB 2.0. Mas é uma coisa que eu tô tendo muitos problemas, eu tô tentando solucionar isso. Me serve tranquilamente, não tô falando que não serve. Sim, me serve, mas ele não está me dando o desempenho necessário, não está me dando o desempenho que eu realmente preciso para ter a melhor funcionalidade, que seria o quê? Ter os SSDs ali, só trocar, instalar, inclusive a ideia era eu comprar mais um desse para ter ali eles separadinhos, bonitinhos, sem ter que ficar trocando, mas ele não está me dando, ele não está suprindo essa parte da necessidade, inclusive é uma coisa até que me atrapalha um pouco, porque eu já tinha me programado para começar a trabalhar, começar a funcionar dessa forma. Então, tanto que eu tenho os dois SSDs aqui, eles já estão preparados para isso. Mas, por essa questão, ele acaba ainda atrasando um pouco o serviço. Como é que daria para ajustar isso? Como é que daria para acertar isso? Existem dois pontos. Primeiro, um SSD externo, que no caso eu já fiz algumas pesquisas e teria que ser um SSD de alta capacidade, um SSD de alto desempenho, porque a maioria dos SSDs externos eles têm a mesma questão que eu já falei 1 milhão de vezes, que é a questão do SLC ou da cache, como queiram falar, que a partir de um determinado momento ele vai sim ficar mais lento, ele vai naturalmente ficar mais lento. Isso qualquer SSD que você use vai funcionar da mesma forma. Então eu precisaria de um SSD de um desempenho um pouco maior ou
justamente comprar um SSD desses daqui, um SSD comum, só que com um maior desempenho. A questão é valores muito altos. Para esses casos não vale tanto a pena, porque se for para eu comprar um SSD de maior desempenho, vale muito mais eu comprar um SSD externo que vai me custar aí 700, 800 reais. É muito alto, um preço muito alto para uma coisa que não faz tanto sentido nesse caso. E a segunda ocasião, que é a que eu estou, né, que é a que eu estou pensando assim, mais realisticamente, digamos assim, que seria comprar um NVMe da China, que hoje eu vou conseguir comprar aí por uns 100, 200 reais no máximo, com uma case externa, que se você fazer uma pesquisa rápida aí, a maioria dos streamers e pessoas aí do mercado estão preferindo fazer isso, comprar um SSD NVMe, um M2, velocidades muito altas, e usar ele com uma case. Primeiro que ele vai ficar menor, ele é bem menor do que isso daqui, é um NVMe, e com a case ele sempre vai conseguir manter o máximo da velocidade, mesmo em condições de com SSD muito cheio. Então eu já tô pesquisando, talvez eu compre pro mês que vem, por enquanto eu vou quebrando galho com esse daqui, mas pro mês que vem eu acho que eu vou comprar tanto da China, o NVMe, com o case, é uma case igual a essa, só que ela vai me proporcionar um desempenho muito melhor em USB 3.0 e em 2.0. Ele sempre vai tentar puxar o máximo possível da velocidade do SSD que o SSD vai me dispor. Então, essa é uma questão que eu queria trazer para vocês quando vocês forem comprar. Se vocês estão pensando, como eu, em ter um uso muito ativo para os cases NVMe's. Prestem atenção, porque provavelmente existe a probabilidade muito grande de que você vai estar preso ao desempenho do SSD que você vai usar. Se você está pensando em comprar um só para transportar arquivo, vai funcionar beleza. Vai ficar lento? Vai, mas ele vai funcionar. Agora, se você precisa para ter um programa ali de edição instalado nele, para editar em vários lugares, muita gente que tem Mac precisa usar desse sentido, então provavelmente você vai sentir muita dificuldade. Com isso, você vai precisar investir sim em um SSD com um desempenho um pouco maior. Então é isso. Fiquem espertos, tomem cuidado. Espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado, valeu, falou e tchau, tchau.